Amigos, boa noite. Eu venho aqui trazer para aqueles que se dedicam à ciência, à pesquisa, às atividades da elaboração de um projeto de pesquisa, trazer algumas recomendações a partir da leitura de 3 livros. Do livro Metodologia Científica. Esse livro de metodologia científica é do professor João Álvaro Ruiz. É um guia para a eficiência nos estudos. A partir do livro também de metodologia científica de Servo e Bervian, um livro que já me ajudou muito, tanto quando eu fiz o doutoramento na UFRN, quando eu fiz mestrado na UFRN e o doutoramento da Universidade do País Basco. E um livro inesquecível, que é Metodologia da Ciência. Metodologia da Ciência, de Alfonso Trujillo Ferrari. O 4º livro seria o de Eva Maria Lacatos, porque ela cita muitas observações do livro de Alfonso Trujillo Ferrari. Então, qual seria o título dessas anotações que eu fiz para vocês? O título é O Conhecimento Científico e os Outros Tipos de Conhecimento. Então, quando eu falo, a partir desses autores, que existe o conhecimento científico e os outros tipos de conhecimento, eu estou mostrando que existe o conhecimento popular ou senso comum, que vem das suposições e experiência pessoal, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico ou religioso, o conhecimento científico propriamente dito. Mas existe também uma outra margem. Essa outra margem, esse outro lugar, é denominado de psicanálise. E teve como fundador Freud, teve como estudioso Ferenczi e outros autores. Tá certo? Então, ao falar em conhecimento, os autores, eles vão dizer que existe o conhecimento popular, que é o senso comum, o filosófico, desde a Grécia primeira, desde a Grécia antiga até hoje, o conhecimento religioso ou teológico, o conhecimento científico. Entretanto, há um outro lugar, há uma outra margem que estuda o inconsciente. Então, essa disciplina que estuda o inconsciente é denominado de psicanálise. E o seu fundador foi Freud, a partir do momento que ele escreveu uma epistemologia, um método, que é a interpretação dos sonhos. Pessoal, quais as características apontadas aqui por esses autores para o conhecimento científico? Então, nós apontamos que o conhecimento científico ele é real, ele é factual. Na ciência,
Eu tenho os fatos, as leis e as teorias. O conhecimento científico vai trabalhar com fenômenos, com fatos. Exemplo, Emile Durkheim escreveu um livro teórico-metodológico chamado As Regras do Método Sociológico para mostrar o que era o fato social, para dizer que o fato social, a exemplo, o suicídio, exemplo, a família, exemplo, o Estado, o fato social possui generalidade, não é? O fato social possui anterioridade, o fato social possui posterioridade, o fato social possui objetividade. A ciência da história trabalha com fatos históricos. Os fatos históricos não se repetem, eles acontecem uma única vez. Uma única vez, Leopoldina de Habsburgo-Lorena da Áustria assinou o decreto de separação do Brasil de Portugal. Isso é um fato histórico. Leopoldina de Habsburgo-Lorena fez isso uma única vez. Uma única vez. A princesa Isabel de Orleans e Bragança, uma vez na regência, assinou a Lei Áurea, uma única vez. Então a ciência trabalha com fatos, os fatos da economia, não é? Os fatos da economia. Qual é o primeiro livro epistemológico que vai trabalhar os fatos da economia? É exatamente, né? Nós temos alguns autores que tiveram a preocupação de elaborar um texto, uma metodologia, né, para a economia, tá certo? Assim como Durkheim elaborou um texto científico, as regras do método sociológico para cuidar dos fenômenos da sociologia, Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações para tratar dos fatos da economia, do fato econômico, não é? Vejam bem, Hans Kelsen, a grande preocupação de Kelsen era mostrar que o direito também era ciência. Ele elaborou um conjunto de regras para mostrar a teoria pura do direito, não é? Mostrando que o direito também necessitava de um conjunto de regras, de um método dentro do positivismo jurídico kelsiano. Exemplo, os cientistas da área da química elaboraram, sistematizaram, não é? A tabela periódica para os elementos químicos, mostrando as famílias, família dos alcalinos, família dos alcalinos terrosos, família dos gases nobres. Então, o conhecimento científico, ele é real, ele é factual. O conhecimento científico é também crítico. O conhecimento científico é rigoroso, é objetivo, ele tem objetividade. O conhecimento científico evidencia o caráter da respeitabilidade e da autoridade. Não é? É importante a gente ver isso também. O conhecimento científico é verificável. Ele é um conhecimento contingente
ele é sistematizado. O conhecimento científico é sistemático. Então nós vamos ter os conceitos, não é? Os sistemas. Você pega o livro de Fisiologia do Gitton, você vai ver que ele está todo dividido em capítulos, e nesses capítulos você vai encontrar os sistemas, né? A palavra sistema vem lá da filosofia, aristotélica, não é? Os grandes sistemas. Então, na ciência, eu tenho o sistema. O conhecimento científico é sistematizado. Eu tenho modelos, teorias, os conceitos, os paradigmas. Eu posso falar tranquilamente da existência do paradigma. Exemplo, o paradigma cartesiano. O paradigma cartesiano, inaugurado por Renato Cartesius, com um conjunto de regras, as regras do método. Mas eu posso dizer também que o paradigma, ele está em crise. O paradigma pode sofrer crises na medida em que a ciência passa a não dar conta de todos os problemas. Então aquele paradigma entrou em crise, tá certo? Há uma busca de um novo paradigma para resolver problemas. Então, se eu trabalho com ciência, eu trabalho com paradigmas, os paradigmas da ciência. E esses paradigmas, eles podem ficar obsoletos, não é? A ciência, ela fica obsoleta. A ciência e a tecnia. O que não vai ser obsoleto é a arte. Max Weber, no livro dele sobre a universidade, ele diz que a diferença entre a ciência e a arte, a produção artística, é que a produção científica se torna obsoleta, enquanto a arte jamais vai ficar obsoleto. Eu nunca vou dizer que o quadro A Mona Lisa, elaborada por Leonardo da Vinci, vai ser obsoleto. Eu não vou poder dizer que o Davi de Michelangelo, o Moisés de Michelangelo está obsoleto. Mas eu vou dizer que o método de utilização, não é, de determinados fios em uma cirurgia, eles ficaram obsoletos porque novos métodos, novos fios foram elaborados cientificamente no desenvolvimento da ciência. O conhecimento científico, ele é verificável, ele é falível, tá certo? O conhecimento científico é falível, tá certo? Por quê? Porque ele não é definitivo, ele não é final. Eu tenho hoje uma tese de doutorado mostrando um determinado fenômeno, uma determinada solução. Terei futuramente novas teses mostrando algo mais, mostrando algo novo, tá certo? Então, o conhecimento científico é aproximadamente exato, não é? Algumas outras observações. O conhecimento científico, ele é acumulativo. O conhecimento científico é verificável. O conhecimento científico, ele é analítico. Eu posso decompor o fenômeno, mas eu posso também fazer a remontagem, tá certo?
Então, o conhecimento científico, ele é também dialético, há um movimento contínuo no fazer da ciência. Ok, pessoal? Então, uma síntese. O conhecimento científico, ele é crítico. O conhecimento científico, ele é reflexivo. Ele é racional. Tá certo? A ciência exige racionalidade. A ciência exige exatamente, não é, a crítica. O conhecimento científico, ele é analítico. O conhecimento científico é útil e ele é explicativo. Duas coisas importantes. O conhecimento científico é verificável. O conhecimento científico também é cumulativo. E o conhecimento científico é sistematizado, não é? Nós temos, vejam que até a Constituição Federal, ela utiliza regras da ciência, quando ela fala em sistema tributário nacional, quando fala em sistema econômico, sistema, não é, da educação. Então nós estamos retirando tudo isso do conhecimento científico, pois o conhecimento científico vai ter sistemas, modelos, paradigmas, conceitos, não é? Um conjunto de conceitos. Por isso que eu digo com certeza, no conhecimento científico eu tenho fatos, leis e teorias. Pessoal, e o conhecimento teológico ou conhecimento religioso? O conhecimento teológico ou o conhecimento religioso, ele é valorativo. Essa característica é marcante no conhecimento religioso. Ele é valorativo. Ele é inspiracional. Alguém inspirou Moisés. Alguém inspirou, não é, a feitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O conhecimento religioso também é sistemático. Vejam que quando você vai ler a Bíblia, não é? Você lê versículos, você lê aqueles livros, tá certo? Antigo Testamento, Novo Testamento, ele é não verificável. Você não vai verificar se a hóstia virou corpo. Você tem que acreditar no dogma da transubstanciação. Você vai acreditar que quando o padre levanta o cálice na igreja, na missa, e está dizendo que ali representa, não é, o sangue de Cristo, que a hóstia representa o corpo. Então, o fenômeno da transubstanciação é um fato da religião, não precisa comprovar no laboratório. Maria ressuscitou, Jesus Cristo ressuscitou. Eu não preciso comprovar nos laboratórios, eu não preciso fotografar, eu acredito, há uma crença. Por isso que é valorativo, que é infalível, indiscutível. O que está escrito no Alcorão, o que está escrito na Bíblia, o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, é algo que dentro do conhecimento teológico é infalível, é não verificável. Por isso que é exato. As teses do conhecimento religioso, elas nascem exatas.
Nossa Senhora, houve a ascensão de Maria. Eu não preciso ir para laboratório para verificar. E o conhecimento filosófico? O conhecimento filosófico parte, de que existem os sistemas que foram criados a partir de Aristóteles e Platão, Platão e Aristóteles criaram os sistemas da filosofia antiga. Aristóteles dizia que o filósofo tinha que ter a curiosidade, o espanto e a admiração. O filósofo é aquele que fica admirado com as coisas da natureza, com as coisas da vida, que fica espantado, que tem a curiosidade do pesquisador. Esse é o filósofo. O conhecimento filosófico é valorativo. As hipóteses da filosofia, elas emergem da experiência. A filosofia é racional. Há uma racionalidade, É infalível. As teses de Platão, eu não preciso verificar. Aquela tese é exata, é infalível. Platão está dizendo que tem um mundo sensível e o mundo suprassensível, que tem o mundo das ideias. Eu não preciso estar verificando no laboratório, É a racionalidade, é esta razão pensante que vai dar sustentação às teses da filosofia. A filosofia é valorativa, racional, sistemática. Eu tenho conceitos filosóficos, eu tenho métodos na filosofia, desde os pré-socráticos, que as metodologias têm seu início. Exemplo, a dialética com Heráclito é um método de pensamento que começa no período anterior a Platão e Aristóteles, O método de pensamento dos pré-socráticos, que disseram o átomo existe, Leucipo e Demócrito, tá certo? Então a filosofia ela é infalível e exata. Quais as características do conhecimento filosófico? Conhecimento filosófico é valorativo, sistemático, infalível, não verificável e exato. E o conhecimento popular, lá do senso comum, que vem das suposições, da experiência pessoal de cada um, que não questiona, que não analisa, que não exige demonstração. Você diz, vai chover, porque o tempo está desse modo, Então aí você diz, então vai chover. Você diz, o inverno vai ser bom, porque choveu em Caiçara do Rio do Vento, no dia da procissão de São Sebastião. Isso é algo do conhecimento do senso comum. Todos os seres humanos, de qualquer nível cultural, é possível esse conhecimento. A parteira do interior, ela parteja a partir do conhecimento do senso comum. A rezadeira lá no interior, ela reza e culha do olhado, ou cura do difruço, ou cura da inveja a partir do senso comum, do que ela aprendeu de boca a boca com a curadeira anterior. Então, o conhecimento popular é valorativo? É reflexivo? Sim. Ele é assistemático. Lembrem, o conhecimento popular é assistemático. Ele é verificável? Sim. Você pode verificar,
mas ele é falível. Diferente da filosofia e da religião, ele é falível. O conhecimento popular também é inexato. Não questiona, não analisa, não exige demonstração. E é possível a todo ser humano. Existe um outro lugar que não é conhecimento popular, não é conhecimento filosófico, não é conhecimento religioso, não é conhecimento científico. Esse outro lugar, essa outra margem, é a psicanálise. Então a psicanálise, ela é um método, ela é, além de ser um método, uma prática, uma técnica, mas ela é também uma forma de interpretação. A psicanálise é um método, sim. A psicanálise é um construto teórico e metodológico. A psicanálise é uma outra margem, que é o inconsciente. Quem descobre, a partir do método de associações livres, o inconsciente é Freud. Freud escreve um livro trazendo essa nova epistemologia, esse novo método, essa nova forma de construção do pensamento inconsciente, do inconsciente, o inconsciente como um lugar. O inconsciente é o além, não é? É o lugar de um movimento. Todos os seres humanos possuem o inconsciente. Freud escreveu vários livros metodológicos e técnicos para mostrar que nós estávamos diante de uma nova epistemologia, de um novo método, de um novo modelo. Tá certo? O primeiro livro que vem mostrar esse outro lugar é a interpretação dos sonhos. Freud também vai escrever o caso Dora. Freud também vai escrever outros livros para mostrar as etapas da evolução da energia libidinal, que são as etapas da evolução da libido, as fases de desenvolvimento da libido, a fase oral, a fase anal, a fase fálica edipiana. E Freud também vai mostrar algo bem sutil, o conceito de pulsão, que é desdobrado por outros autores, não é? Então, Jacques Lacan é um leitor de Freud, é um freudiano que vai nos dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Lacan também vai trazer uma forma de mostrar esse inconsciente a partir do real, do simbólico e do imaginário. Então, além da gente ter discutido agora o conhecimento popular, filosófico, religioso e científico, eu mostrei também a vocês esse outro lugar, o lugar da psicanálise. Até breve e obrigado por me escutar.